Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar novamente em mais um vídeo aqui para vocês, tá? Hoje eu vou trazer um assunto que eu não sei se todo mundo conhece. Hoje eu acredito que todos vocês devam conhecer, mas você sabia que existem exames toxicológicos, exames para detectar se a presença de substâncias psicoativas, exames para detectar se existem drogas no organismo, né? Esses exames acabaram ficando mais populares a partir de quando o governo resolveu adotar a medida de se fazer esses exames para carteiras de motorista para algumas faixas especiais, né? Mas esse exame toxicológico já existe há muito tempo e ele é usado em larga escala. Então nós vamos falar, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como são feitos esses exames toxicológicos e para que eles servem, né? Existem dois tipos diferentes. Ele é uma análise que tem como objetivo identificar a presença de substâncias psicoativas e as drogas, né, no organismo. Com o teste é possível avaliar o que foi consumido pela pessoa até 90 dias e às vezes até mais, que antecederam a coleta, né? Para alcançar a finalidade do teste é necessário uma amostra. Existem dois tipos, um que é feito com o cabelo, tá? Ou pelos do corpo, né? E outro que é feito com urina ou sangue, né? Quando se usam os pelos, os profissionais estudam a queratina, né? Identificando se há ou não a presença desses entorpecentes, né? Só para título de curiosidade, de informação, né? Desde 2015, esse exame toxicológico é obrigatório para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, nas categorias C, D e E. Como resultado, a norma ficou conhecida como Lei do Caminhoneiro ou Lei do Motorista, né? O teste é exigido ainda na admissão e no desligamento dos profissionais da área de transporte, né? A coleta é muito simples, é indolor, né? A única exigência que se tem é que o fio de cabelo que vai ser utilizado tem que ter no mínimo 4 centímetros. Quanto maior for esse fio, mais a probabilidade de você detectar com mais tempo a utilização. Por quê? Porque na queratina, no fio de cabelo, estão registrados essas drogas, tá? E quanto mais comprido ele for, maior o tempo que você tem para saber, olha, já existe isso daqui. Porque o fio de cabelo, ele cresce 3 centímetros por mês, em média, tá? Então, por isso que falam em 4 centímetros, tá? Por quê? Porque tem que ter passado mais de um mês para ele já ter absorvido essa substância que estava no organismo, né? Então, conforme o tamanho do fio de cabelo que foi retirado, você obtém ali, olha, há tanto tempo já existe, 90 dias ou até mais, né? A única exigência, né, é que você tenha um fio de cabelo acima de 4 centímetros, né, e que ele esteja limpo. Se a pessoa utilizar algum tipo de pintura, de descoloração, alisamento, não tem problema nenhum, tá? Porque as substâncias ilícitas levam cerca de 6 dias para serem absorvidos pela a queratina dos fios. O material permanece perceptível por cerca de 180 dias, né? O exame de 180 dias são 6 meses, né? O exame toxicológico é capaz de identificar as substâncias usadas 90 dias até 90 dias anteriores à coleta, tá? Dependendo do tamanho do fio de cabelo, até mais, tá?
quais são as substâncias que são reconhecidas nesse exame toxicológico, né? Anfetamina, estimulante da atividade do sistema nervoso central, que são essa anfetamina para essa exigência de CNH, ela é essencial, porque essa anfetamina são as substâncias que os caminhoneiros usam para ficar acordado, para dirigir a noite inteira, né? Que eles chamam de rebite. A cocaína, os derivados do crack também são detectáveis, a codeína também é detectável, o êxtase, né? Que é reconhecido como bala, tipo o MDMA, o MDA, o MDE, né? A maconha e os seus derivados como o skunk e o haxixe também são detectáveis, né? O meth, que é a metanfetamina, o ice, o speed, a heroína, né? O teste pode ainda identificar diversos outros tipos de drogas, né? Consequentemente, ao realizar o estudo, se a pessoa estiver fazendo uso de medicamento de alguma das substâncias citadas, a apresentação da receita médica é responsável. Então, assim, para você fazer esse exame, é necessário que você tenha um encaminhamento médico. Existem muitos laboratórios que fazem sem encaminhamento médico, mas veja bem, se a pessoa estiver fazendo uso de alguma substância médica, tá? Psiquiátrica, né? É necessário também que o médico escreva, olha, ele está utilizando antidepressivo, ele está utilizando isso, tá? Álcool e cigarros são muito difíceis de ser detectado nesse exame, tá? Eu vou explicar para vocês que existem outros métodos para você identificar a questão do álcool, tá? Também é possível detectar drogas no corpo de um indivíduo através de exames de sangue e de urina. No entanto, o exame toxicológico que utiliza os fios de cabelo tem uma janela de detecção muito maior, tá? Por quê? O sangue e a urina detectam substâncias ingeridas somente na semana anterior ao teste, tá? Bom, agora falando sobre dependência química, como é que estão sendo utilizados esses testes? Muitas clínicas e muitos tratamentos sérios, né, pedem regularmente esses exames toxicológicos, né? Por quê? Porque não é uma desconfiança, tá? Ou não é apenas uma desconfiança. Os familiares, por exemplo, né, quando se sentem ameaçados através das desconfianças, gostam muito de pedir esse exame exatamente para tirar essa desconfiança. Mas dentro de um tratamento é importante se fazer esse teste para poder monitorar a abstinência. O próprio paciente, se ele tiver com a mente aberta, ele vai fazer. Não, eu estou limpo, eu não estou usando, vamos fazer o exame? Não é porque o outro está desconfiado, é porque ele precisa ter certeza de que ele não tem mais aquela substância no corpo, né? Cada droga é diferente, né? Mas, por exemplo, na questão do álcool, né? O alcoólatra, por exemplo, vai fazer um tratamento para o alcoolismo. Como é que a gente faz, então, se o fio de cabelo não detecta? O álcool é 2, 3 dias no máximo que ele fica no organismo sangue, né? Por quê? Porque ele é metabolizado muito rapidamente, tá? Então, por exemplo, o sujeito que utiliza o álcool, né, tem que fazer o exame com mais frequência, né? E aí ele tem que fazer o exame da urina ou do sangue. O exame da urina é super fácil. É só fazer o xixi no potinho, você já compra aquela fitinha, coloca lá, na hora que você tira, já detectou, tá? A maconha, por exemplo. A maconha, ela demora um pouquinho
para aparecer porque ela fica depositada no tecido gorduroso da pessoa, tá? Então, se você tiver um uso ocasional, usa hoje, depois daqui a 10 dias, depois só o mês que vem, tá? Ela não vai conseguir ser detectada no exame, tá? Porque às vezes não dá nem tempo de ela ficar depositada lá no tecido gorduroso, né? E agora, o sujeito que usa maconha todo dia, é óbvio que vai aparecer, né? A cocaína é de 3 a 4 dias também. 3 ou 4 dias ela some. Até 6 dias, dependendo da quantidade do uso. Então, por exemplo, quando a droga que o sujeito normalmente usa é álcool, maconha e cocaína, dentro de um tratamento onde se coloca como protocolo o exame, né, toxicológico, às vezes é necessário fazer 2 vezes por semana. Um tratamento sério exige isso, tá? Dentro do consultório, por exemplo, às vezes eu peço para o paciente fazer. Eu sempre deixo a questão para ele. Agora, se ele quiser fazer dentro do consultório, também podemos fazer, né? Mas por que eu deixo a questão para ele? Porque ele está fazendo um tratamento dentro de consultório. Ele continua na sociedade, continua na família e tal. Então, ele tem que tomar essa iniciativa, né? Às vezes eu recebo pais que pedem que eu obrigue o sujeito a fazer o exame. Eu não obrigo, tá? Eu sugiro. E aí a gente trabalha a questão do pai e da mãe estar desconfiado, né? E ver se vale a pena ou não ele fazer esse exame para poder quebrar ou tentar quebrar a desconfiança que existe do pai, da mãe e da esposa. Na verdade não é uma coisa ruim, né? Porque o objetivo disso é se viver bem dentro da família. Então vamos fazer, né? Já tive paciente, por exemplo, que estava brigado com a mãe obrigou ele a fazer o exame, e eu pedi para ele fazer, e disse que a mãe tinha me procurado e tinha pedido também. A mãe dele obrigou ele a fazer o exame, ele foi, fez o exame, trouxe o exame para eu ver, mas não mostrou para a mãe, né? Aí depois, numa outra situação que estava melhor o relacionamento deles, ele contou essa história e o exame dele estava guardado dentro da minha pasta, né? Aí eu mostrei para a mãe. Né? Então, esse exame toxicológico, a informação que eu queria passar para vocês era essa, tá? Ele existe, ele deve ser utilizado como um protocolo na função do tratamento, um protocolo que denota, que comanda, que registra, né, a honestidade que o sujeito está tendo com o tratamento dele, tá? Veja bem, se a pessoa é um usuário recreativo, é um usuário social, que usa de vez em quando, não tem necessidade, né? Mas se o sujeito foi um sujeito, por exemplo, que passou 1 ano, 2 anos vivendo na Cracolândia, utilizando, e agora está ali fazendo aquele tratamento dele com aquela dificuldade toda, mas ele está se empenhando o máximo, né? É justificável ele fazer esses exames para ele mesmo ter certeza de que o organismo dele está limpo, para ele mesmo ter certeza de que todos os procedimentos e as estratégias que ele está adotando para o tratamento dele estão dando certo, né? Por quê? Tudo que eu estou fazendo está dando certo. Está dando tão certo que eu já até fiz os exames, estou provando para mim mesmo que não tem mais nada no meu sangue, e de quebra estou provando para os outros que não estou utilizando mais, né? Então, o que a gente precisa entender é que o exame toxicológico, tá, tem o que é feito através de dos fios do cabelo, né, da queratina, e que esse fio de cabelo tem que ter acima de 3 centímetros e que ele tem uma janela de detecção muito maior, de tempo, né? Não de quantidade, de tempo, tá? E para álcool, maconha e cocaína já é um tempo menor, tá? E o menor de todos é o álcool. O álcool são 2, 3 dias, tá?
Então era sobre isso que eu queria falar para vocês. Tenham a mente aberta a respeito desses exames toxicológicos. Se for necessário, façam. Ele não é um exame caro e fácil de fazer, tá bom? Gostaria de apresentar a vocês as minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube também, né? Como psicólogo Mário Pacheco. Me sigam, me conheçam o meu trabalho, conheçam os meus vídeos. São sempre informações voltadas para dependência química, para depressão, para ansiedade, para saúde mental, de uma forma honesta, real, sem esses exageros que a gente vê por aí, sem promessa de milagre, tá? Eu tenho especialização em psicanálise, em dependência química e também tenho um curso muito bacana, que tem uma aceitação muito boa e que está disponível na plataforma do Hotmart. Conheçam o meu curso e conheçam o meu trabalho, tá? Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e até a próxima, se Deus quiser.